Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e na próxima hora a gente fica junto para discutir aqui no programa por que nós repetimos padrões nos nossos relacionamentos, independente de quem seja a pessoa que esteja ao nosso lado. Qual é a justificativa para isso? A gente discute mais profundamente na edição de hoje. Fica aqui comigo para entender um pouquinho mais disso. E falamos também sobre os direitos das pessoas com deficiência intelectual. Afinal de contas, elas conseguem decidir pela própria vida, elas precisam de uma tutela total ou elas só precisam de um amparo para tomar as melhores decisões? É sobre isso, para entender o arcabouço jurídico que a gente tem aqui no Brasil, que eu converso com o advogado Cleiton. E a gente nas reportagens também traz aí a diferença desse novo vírus da gripe que está circulando, H3N2, que tem agravado e levado as pessoas para as unidades de saúde. E também a gente fala sobre a inclusão da inteligência artificial na grade curricular da Rede Estadual de Educação aqui em Mato Grosso. Então você já sabe, pega o teu café e vem comigo conferir tudo isso que a gente preparou com muito carinho para você. Você já percebeu que mesmo mudando de parceiro ou de parceira, a história parece sempre a mesma? Relacionamentos que começam diferentes, mas terminam com as mesmas frustrações, as mesmas dores, os mesmos conflitos. Por que a gente insiste em repetir padrões que machucam? Será falta de sorte no amor ou existe algo mais profundo por trás dessas escolhas? No Papo com Ela de hoje a gente fala sobre comportamento, autoconhecimento e os caminhos para romper ciclos emocionais que se repetem. Quem conversa com a gente sobre isso é a psicóloga Rainara Lino. Rainara, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar um pouquinho de comportamento, né? Olhando principalmente para os relacionamentos. O que explica o fato da gente trocar o parceiro, trocar a parceira, mas muitas vezes já conheceu o desfecho daquela história, de um relacionamento, porque a dinâmica que se apresenta é a mesma? Às vezes, isso é muito explicado, principalmente pela psicanálise, que às vezes é algo familiar, é algo que a gente já conhece, já vivenciou, e acaba repetindo esse padrão nas relações, mesmo sem perceber. Às vezes com o intuito muito de tentar elaborar uma situação vivenciada às vezes no passado, uma cena infantil que aconteceu, que a gente fica repetindo na tentativa de elaborar. Porque às vezes nessa época anterior a gente não tinha referência o suficiente para poder lidar com aquilo. Então, se a gente não lidou, isso continua voltando, insistindo, né? Às vezes, mas isso é um processo que é inconsciente. É inconsciente. Né, às vezes a gente nomeia como, mas eu tenho o dedo podre, ou é a minha lua que está em câncer, ou é azar. Mas não, né, não é coincidência, né? A gente faz essas escolhas inconscientes, mas baseadas no que a gente já viveu, na maioria das vezes. Num registro que a gente já tem de uma situação que se parece com aquilo. Sim. E como é que a gente percebe que esse arranjo está acontecendo na nossa vida, Rainara? E qual é o caminho para lidar com isso? Então, é muito difícil que a gente consiga perceber assim, de repente, momentaneamente. Às vezes a gente passa por tantas situações e a gente fica com a ideia de que, nossa, mas eu já vivi isso antes, isso já aconteceu. Por que eu tô repetindo essa mesma situação, essa mesma relação, essa mesma escolha? Né, a gente pode até se dar conta em um momento ou outro, mas aí para parar não é só dizer, eu vou parar. Né, não é simplesmente isso, porque é algo inconsciente, é algo que está ali e que está no nosso registro inconsciente e que a gente precisa elaborar. E elaborar envolve um processo de análise, de terapia, de você ter que fazer um retorno, né, revisitar certas vivências anteriores da sua vida e falar disso para alcançar uma elaboração, né, para poder conseguir lidar com isso. Não é nem só com essa vivência atual, mas é com aquela cena infantil. E por que no relacionamento amoroso a gente acaba percebendo mais essa repetição? Porque eu acredito que seja o que tá mais comum, o que é mais comum na nossa vida. Claro que existem outras maneiras de repetir padrão, né? Existem outras situações, né? Como por exemplo, compulsão alimentar também é uma repetição. Mas as relações, né, é algo que está muito presente na nossa vida, porque a gente está o tempo inteiro em contato com o outro. Nós somos sociáveis, né? Somos seres sociáveis, então
esse contato com o outro é o que permite também que a gente repita certas coisas. A gente pode dizer que num padrão de repetição, o dano, ele fica mais presente, porque você disse pra gente, né? É uma tentativa de elaborar uma situação que tá em aberto, que eu não consegui elaborar muitas vezes na infância, e aí eu revivo aquilo com novos personagens na tentativa de dar conta daquilo. Isso traz um dano para quem vive a repetição? Claro, traz muito dano na vida, né? Então, a gente estava falando mesmo agora há pouco, antes de começar, em relação aos feminicídios, né? Aos padrões abusivos de relação, que a maioria das vezes, às vezes as mulheres entram. Então, de você viver numa relação abusiva com alguém, dessa pessoa ser violenta com você, né? Então, existem sim muitos traumas, né, disso, muito prejuízo, né, na vida do sujeito. E até ele conseguir perceber, né, que essa relação é uma relação, às vezes, que já aconteceu, né, só que está acontecendo agora, né, tá se reatualizando, né, com um outro personagem, com outra pessoa. Existem exemplos de situações que acontecem na infância que podem ficar marcadas e geram esse comportamento repetitivo? Por exemplo, a gente repete também na tentativa de encontrar algo que faltou. Por exemplo, a minha infância, por exemplo, faltou atenção, faltou amparo, faltou reconhecimento, segurança. Então, às vezes eu entro numa relação na tentativa de encontrar isso. Mas aí eu encontro uma pessoa que é muito segura de si, que aparenta ser muito forte, mas às vezes a gente acaba se enganando, né? Porque a partir dessas características, às vezes a gente acha que a pessoa está oferecendo aquilo pra gente que faltou. Só que além disso, ela também oferece outra coisa, né? Oferece abuso, oferece agressividade, oferece violência, né? E aí a gente fica na ilusão de que, apesar de ter isso, eu tenho também aquilo que me faltou. Ou também, às vezes em relação a um abandono na infância, né? Eu repito sempre a mesma posição de ser abandonado, como o chamado ghosting, né? Que todo mundo fala hoje em dia, que é você sempre se envolver com alguém que é ausente, né? Que se ausenta em algum momento, que avança até um certo ponto da relação, mas aí some. Do nada. Do nada, né? Então é uma coisa que vem da infância. E me diz uma coisa, Rainara, porque assim, isso é uma dúvida minha e eu vou ver contigo se procede. É possível que uma pessoa que adota um padrão repetitivo, em determinado momento, aquela que era uma repetição deixa de acontecer e ela passa a viver um outro processo repetitivo? Faz sentido o que eu disse? Por exemplo, é uma mulher que se envolva com homens que a princípio parecem muito bem resolvidos financeiramente e do nada eles começam a depender financeiramente dessa mulher. Aí, num outro momento, essa situação é superada e um outro padrão de repetição se apresenta. Ou alguém que é excessivamente inseguro, ou alguém que cobra uma atenção que é excessiva. Um exemplo, né? Pode acontecer, sim, aí seria um deslocamento, né? Porque aí eu não teria resolvido completamente essa primeira situação e aí eu desloco para um outro lugar, né? É um sintoma. Então, se você acaba não resolvendo essa primeira situação, não acaba elaborando como deveria, né? Isso acaba se deslocando para uma outra coisa. Não significa que aquele primeiro padrão foi resolvido. Não, significa que deslocou. Foi para um outro lugar. Entendi. E é mais recorrente quando a gente fala dessa repetição em relacionamentos, porque aquela célebre frase que você disse, né? Nossa, eu tenho dedo podre. A gente vê muitas mulheres falando isso. Mas esse padrão de repetição, ele é mais comum para mulheres ou para homens, ou não tem essa distinção? Como é que a gente analisa isso? Não tem essa distinção porque, assim, somos todos seres humanos, né? E todos, querendo ou não, passamos por experiências, né? Temos um contexto de vida, tivemos nossas experiências de vida, e muito do que a gente repete tem a ver com as experiências que a gente já teve na vida. Então não tem assim, por exemplo, a mulher repete mais e o homem menos, ou o homem repete mais e a mulher menos. Não
Não tem essa distinção de sexo, né? Uhum. Repete igual. É da história de vida de cada um. E como é que a gente minimiza isso falando na condição de pai e mãe para a criança que a gente está cuidando, criando, educando? Olha, tem muita preocupação com isso, né? Com os pais. Eu, inclusive, recebo pais e tudo tem essa preocupação de às vezes não passar para o filho certas coisas que viveu no passado, né? Porque tem pais que dizem, mas eu quero que o meu filho tenha aquilo que eu não tive, né? É bom, eu acho muito bom que a pessoa ela procure, por exemplo, um processo de psicoterapia para rever essas questões, né, que tem com o passado, para não repetir no futuro com o filho. Uhum. Né? É muito importante que isso aconteça. Né? Bom, é a minha recomendação. E se a gente está falando que o padrão repetitivo ele acontece em razão de situações da infância que foram mal elaboradas, é recomendável também que essa criança passe pelo processo de acompanhamento psicológico? Olha, é interessante, mas assim, eu não acho que seja obrigatório, né? Eu acho que é uma coisa... Assim, a gente está suscetível na vida, né? A vida é algo que acontece, a gente não tem um controle sobre as coisas, né? A gente não tem garantia de nada. Então, assim... às vezes o pai ou uma mãe pode, aliás, vai trabalhar com o que é possível para ele, vai oferecer aquilo que é possível, né? Levando em consideração as experiências que já teve. E aí, a criança ela vai ver em um certo futuro, né, se isso vai se refletir nela de maneira positiva ou negativa, mas não existe uma garantia. Né? Eu estava recentemente assistindo uma entrevista que uma mãe perguntava, né, para uma educadora parental, mas como é que eu faço para não traumatizar o meu filho? E ela dizia assim, você conhece alguma pessoa que não tenha nenhum trauma? Então, assim, desencana disso, que alguma coisa vai acontecer. Claro, ofereça o seu melhor para que isso seja minimizado. Sim. Mas não dá para você garantir que não haverá traumas, né? Claro, porque a gente está na vida, né? E tá na vida é se angustiar, é ter experiências boas e experiências ruins também, ter que lidar com elas. Não é privar o seu filho, colocar ele numa bolha que ele vai se ver livre dessas experiências que também são ruins. A questão é como ele vai aprender isso, né? O que ele vai fazer com isso no futuro. Bom, se isso afetar ele de alguma maneira, ele pode tratar disso em algum momento da vida, né? E me diz uma coisa, quando a gente fala dessas situações de infância, elas, na maioria dos casos, estão nessa relação pai-filho, mãe-filho, ou elas também passam pela vivência da criança com outras figuras que são representativas para ela na infância também? Com outras figuras também que são representativas, né? Que fazem parte da vida desse sujeitinho, né, dessa criança. Então, sendo mãe ou pai, professor, avô, avó, tio, tia, né, porque a gente se relaciona com o outro, né, então a gente afeta e também é afetado, né. E sendo criança, né, a gente está em processo de desenvolvimento, então funciona como se fosse um espelho, né. Então a gente precisa de um outro para poder se identificar, né? Para poder dar entrada na vida, para poder ser alguém, a gente precisa primeiro que um outro ele vá lá e torne a gente alguém, diga que a gente é alguma coisa, né? A gente se aliena ali, digamos que, como a gente fala na psicanálise, é o desejo do outro, né? Então, assim, aquilo que é do outro passa a ser nosso também. Né? E em algum momento da vida a gente se desaliena disso, né? A gente se desaliena dessa imagem que foi imposta para nós ali nesses períodos iniciais da vida. E aí a gente passa a viver por conta própria, né? A escolher por conta própria, né? Mas sempre com um pouquinho daquilo que veio do outro ainda, com um pouquinho dessa referência. Por que a gente fala que a infância é o chão que guarda muitas das situações que a gente externa na vida adulta como problemas, né? Por que essa fase ela é tão sensível e ela traz impacto ainda na vida adulta, mesmo que a gente tenha essa fase de rompimento e a gente se coloque como indivíduo? Porque é uma fase inicial, né? A fase inicial da vida, é ali que a gente tem o início de tudo. É ali que a gente tem os primeiros contatos, né? Com a vida, com as pessoas. Né? Então tem uma frase de um psicanalista que eu acho muito legal, que a vida adulta ela é pilotada por restos e rastros de infância, que é a do Caligares.
E assim, é isso, né? A vida, a infância, ela permanece, né? Ela nos persegue a vida adulta. Né? A gente não fica completamente maduro do jeito que a gente acha que é, né? Na maioria das vezes esse amadurecimento vem por demandas externas, né? Civilizatórias, né? Da cultura, que exige que a gente seja assim, assim, assado, que exige que a gente seja responsável, né? Por aquilo que a gente escolhe. Mas aí a gente ainda tem rastros dessa infância na vida adulta, né? Às vezes, né, nas birras que a gente faz, porque a gente também faz birra, só que faz de uma maneira diferente da criança. Né? Você pode dar um exemplo pra gente de birra do adulto? Tratamento de silêncio, né? Que fica, às vezes, né, não fala com a pessoa e trata com silêncio. Esse é um bom exemplo. A criança, quando quer alguma coisa, às vezes vai se jogar no chão do supermercado e vai espernear, vai chorar. A gente não pode fazer isso, né? Porque não é socialmente aceito. Mas faz uma cara feia. Faz uma cara feia, faz tratamento de silêncio, né? Então... Tem uma manipulação para tentar convencer o outro daquilo que eu desejo, né? Tem uma chantagem emocional. E me diz uma coisa, é nesse contexto que se fala da necessidade de olhar para a criança interior? Sim, é nesse contexto. E aí, como é que eu acesso essa criança interior? Como é que eu entendo isso? É no processo de análise também? Também, um processo de análise. Né, de que você... na verdade, você entra em contato com muitas coisas no processo de análise, né? Mas principalmente com coisas que já aconteceram, né? Principalmente coisas da infância, porque é o período mais importante da nossa vida, né? É o período que a gente está se constituindo, está se tornando alguém. E às vezes, se a gente olha na condição de adulto para aquilo que muitas vezes aparece, parece tão pequenininho, né? Só que você vai ver, tem um efeito desastroso na vida adulta. Sim, sim. E a gente não percebe isso com tanta facilidade. Tá joia, Rainara. Deixa espaço aberto à disposição, caso você queira trazer mais alguma informação a respeito dessa temática. E agradeço a sua disposição de estar aqui com a gente. Agradeço você também. Muito obrigada pela oportunidade e foi um prazer estar aqui. Obrigada. A gente faz um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Pessoas com deficiência intelectual têm os mesmos direitos que qualquer cidadão, inclusive de decidir sobre a própria vida. Mas na prática, muitas ainda enfrentam barreiras, preconceitos e até a perda da autonomia, muitas vezes em nome de uma suposta proteção. Até onde vai o cuidado e onde começa a limitação de direitos? No Papo com Ela de hoje, a gente fala sobre a importância da proteção jurídica e o que a lei garante de fato para assegurar dignidade, respeito e inclusão. E quem conversa sobre isso com a gente é o advogado Cleiton Pereira Alves. Cleiton, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais do que a gente tem de previsão legal quando a gente pensa em pessoas com deficiência intelectual. Elas têm capacidade de gerenciar as próprias vidas ou elas precisam ficar num regime de tutela em que uma terceira pessoa é que decide tudo por elas? Então, primeiramente, saudação a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Michele, pela presença, né? Esse livro que eu construí ao longo de 10 anos de pesquisa científica, ele é uma pesquisa muito valorosa, muito cara, um tema muito caro para mim e para toda a sociedade, né, nesse momento que a gente passa a ter um olhar mais humano para as pessoas com deficiência e principalmente para a pessoa com deficiência intelectual, que esteve aí por tanto tempo à margem dos direitos, né, da proteção social. E o livro, ele busca trazer as normativas que envolvem a pessoa com deficiência intelectual, tanto as normativas internacionais quanto as normativas brasileiras, né, e trazer isso de uma forma acessível, para que as pessoas conheçam seus direitos, principalmente as pessoas com deficiência e as famílias em geral, né, que elas possam ter acesso à obra, conhecer os seus direitos e principalmente saber como acessar esses direitos, que eu acho que é a nossa principal dificuldade hoje em dia. Quando a gente pensa nesses direitos, né, você já disse pra gente que tem um compilado, esse aqui é o livro, pessoal, que o Cleiton escreveu, Capacidade Jurídica e Proteção à Pessoa com Deficiência Intelectual no Direito Brasileiro. E o que houve uma mudança no decorrer dos anos, né? Como era, como isso está hoje? Sim. O direito da pessoa com deficiência, nós podemos dividi-lo em várias fases, desde um momento de invisibilidade,
onde não existiam normativas que tratavam sobre a pessoa com deficiência. Nós tivemos um momento também de exclusão, onde levava-se pessoas com deficiência para manicômios, para locais separados do convívio da população. Então, essas populações muitas vezes eram tidas até como uma falta de higiene que ela estivesse no ambiente público, convivendo, né? E já a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter um olhar um pouco mais humano, um olhar um pouco mais sensível a esses grupos. E isso vem de dentro dos próprios grupos, que começam a se reunir, começam a se organizar. A partir dos anos 60, nos Estados Unidos, isso também chega na Europa, e posteriormente nos anos 80 isso chega no Brasil. Então a gente começa a ter normativas que trate do direito da pessoa à educação, ao trabalho, direito da pessoa com deficiência a se casar, a ter filhos, a ter patrimônio, né? Que nada disso era previsto. Quando a gente fala sobre todos esse rol desses direitos, parece até óbvio, né? Mas isso era negado a essas pessoas. Até hoje, muitas pessoas com deficiência intelectual sequer têm acesso, né, a essa base do direito que está assegurado a todo cidadão. E nós tivemos grandes avanços na legislação, principalmente a partir da aprovação da Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que chega no direito brasileiro em 2009, né, com status de norma constitucional, e depois nós tivemos a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, que ela estende esse direito a muitos grupos, né? Nós tivemos também a lei da pessoa com autismo, né, em 2012. Então, esses direitos, esse olhar especial, cotas no ambiente de trabalho, cotas na universidade, benefício de prestação continuada, então um rol de proteções, eles chegam e passam a fazer parte da realidade dessas famílias, porém ainda com muitos desafios. Quando você fala pra gente, Cleiton, que embora exista a previsão legal, ainda presenciamos pessoas que não conseguem acessar esses direitos, qual é o caminho que essas famílias ou essas pessoas que estão nos assistindo e se reconhecem nessa situação devem adotar? Olha, eu digo que informação é a maior arma que nos ajuda a vencer as barreiras persistentes, né? E muitas barreiras eu poderia citar, mas uma que eu enfatizaria é o preconceito. O preconceito, que nada mais é também que fruto da ignorância, do desconhecimento das pessoas a respeito da natureza da deficiência, faz a sociedade como um todo e o próprio poder público limitar algumas formas de acesso, né? Então, por exemplo, nós temos hoje cotas que garantem à pessoa com deficiência que ela tem acesso a 2%, 3% das vagas de trabalho nas empresas. Porém, muitas empresas, elas burlam esse processo. Elas contratam uma pessoa que é com deficiência, mas não é visível, para não atrapalhar a imagem da empresa. Ou coloca essa pessoa em um local que ela não tem a capacitação para estar. Então, ela precisa de uma capacitação, ela precisa de inclusão de fato, não apenas você colocar a pessoa em um ambiente, mas você preparar essa pessoa para estar lá. E quando eu trato desse assunto capacidade jurídica, é justamente tratando a respeito disso. A pessoa com deficiência, ela pode estar nesses ambientes? Pode. Mas a gente precisa dar também os meios necessários para que ela consiga permanecer. Isso nós falamos de prótese, nós falamos de órtese, nós falamos de conhecimento, de estudos, nós falamos de empoderamento, para que a pessoa com deficiência não tenha vergonha de ser pessoa com deficiência, para que ela fale, eu sou pessoa com deficiência e eu tenho o meu valor enquanto pessoa humana. Então, são caminhos, né? Além disso, nós precisamos estreitar os canais de informação entre poder público, instituições e a sociedade. Quando a gente fala da Defensoria Pública, que tem um trabalho muito importante, o Ministério Público, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, através das suas comissões, nós temos uma comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, aí com dezenas de advogados especialistas na área, e principalmente as instituições, como a PAI, AMA, Pestalozzi, enfim, são instituições muito importantes que estão mais próximas dessas famílias. Essas instituições precisam ter
um olhar atento, né, do poder público, que destine recursos, que ouçam quais são suas necessidades para que elas possam agir ali mais próximo das famílias. Quando a gente pensa na obra que você construiu, Cleiton, e disponibiliza para a população até como forma de conhecimento mesmo, para que elas saibam aquilo que está disponível para elas, é resultado de academia, de pesquisa científica? Isso aqui é mestrado, é doutorado? Conta um pouco para a gente da origem dessa obra. Certo, isso para mim é como se fosse um bebê, né? E gerado assim com muita dedicação. Eu comecei essa pesquisa em 2015, logo quando estávamos nas discussões, né, da Lei Brasileira de Inclusão, quando ela chega, quando ela altera muitas normativas brasileiras, a despeito da Constituição Federal, a despeito do Código Civil, que tem um rol de pessoas absolutamente incapazes alterado no seu artigo 4º, né, através dessa norma. Então, ela impacta de várias formas o direito brasileiro. Contudo, ela também tem suas lacunas, né, que os profissionais do direito debatem, como, por exemplo, a curatela, a tutela, os novos institutos que chegam no direito brasileiro, né? Então, essa pesquisa eu desenvolvi na graduação, na pós-graduação, no mestrado, pretendo levar ela agora para o doutorado, né? E justamente tratando, né, de aspectos sociais, aspectos jurídicos, aspectos psicológicos, né, que envolvem a capacidade jurídica, como o direito estrangeiro, o direito internacional, ele impactou, né, a construção das normas brasileiras e quais são as perspectivas para o futuro também, né, dessa população. Quando você fala para a gente dessas ferramentas jurídicas que estão disponíveis, que é a tutela, a curatela, em que casos elas se aplicam, né? Porque quando a gente fala de deficiência intelectual, acho que é comum a gente pensar assim, mas será que o sujeito ele tem capacidade de decidir aquilo que é melhor para ele? Né? O que a legislação fala para a gente hoje? Sim, então nós temos aí uma linha muito tênue, né, que é justamente a tese que eu pretendo levar para o doutorado, entre o que seria a proteção e o que seria o cerceamento da própria arbitrariedade da pessoa com deficiência de tomar decisões. Então, até que momento que o Estado ou que a família, ela pode intervir nas tomadas de decisões desse indivíduo. Hoje, no direito brasileiro, nós não temos mais pessoas com deficiência ditas como absolutamente incapazes. Nenhuma. Independentemente do estado que essa pessoa esteja, né, da especificidade daquela pessoa. Porém, nós temos casos e casos. Por isso que no caso concreto, o juiz, o judiciário e o profissional do direito, ele precisa adaptar a norma, né? Hoje, a tutela, a curatela, ela só pode se restringir, que seria o ato de alguém da família gerir os atos da vida da pessoa com deficiência, ela só pode se restringir aos bens patrimoniais, né? Ela não pode se restringir a outras situações da vida, como, por exemplo, uma família dizer para o seu familiar com deficiência intelectual, você não vai casar. Eu decido que você não vai casar. Eu decido que a sua sexualidade não será exercida dessa forma. Isso é um limite que nós temos na legislação. Contudo, há lacunas, né? Não só para a pessoa com deficiência intelectual, mas também outros casos correlatos em que seja uma situação mais grave. Por exemplo, eu me deparei com um caso de Alzheimer em situação avançada, em que precisa se decretar um instituto, né, da curatela total dessa pessoa para que a família possa intervir, mas o direito limita. Então o juiz precisa se socorrer de outros institutos do direito para que, de fato, ele tenha uma decisão razoável, né? E o que eu posso resumir tudo isso? Cada caso é um caso. O que nós não podemos é afastar a norma da realidade concreta do indivíduo. Todo indivíduo ele tem uma vida que merece ser vista, que merece ser contemplada com um olhar mais sensível do direito. Quando a gente vai caminhando nesse processo de evolução da legislação, Cleiton, você fala pra gente, né, muita coisa mudou lá atrás, essas pessoas sequer eram enxergadas, eram
invisíveis, segregadas, confinadas em manicômios, como você bem colocou pra gente. Isso vai mudando com o decorrer do tempo. O que a gente tem de ganho como sociedade quando há a integração desses indivíduos, quando eles são vistos como pessoas que têm direitos, que devem ser respeitados, né? Quanto a gente ganha como sociedade? Daí nós falamos de diversidade e o ganho que se tem quando a gente tem um olhar mais diverso, né? A exclusão, ela tem suas consequências inúmeras, né? Eu prefiro imaginar que quando a gente não conhece um indivíduo, né, a gente desconhece também o que ele tem de bom para nos mostrar, né, para nos ensinar. Trago um caso muito interessante, um filme, inclusive, que eu deixo como sugestão para quem estiver em casa assistindo, que se chama Temple Grandin. Temple era uma autista nos Estados Unidos, lá na década de 60, filha de uma professora de Harvard, e ela encontrou inúmeras dificuldades, né? Naquela época sequer existia um diagnóstico do que era autismo. Então eles falavam, é uma criança tonta, é uma criança alienada, né? A Temple e a mãe dela sofreram muito para ter inclusão, né? Na escola, no trabalho e principalmente na universidade, que seria o local de maior necessidade de inclusão, né? Elas enfrentaram aqueles dizeres, você não é capaz, você não é uma pessoa que deveria estar aqui. Só que a Temple, por ser autista, ela tinha uma habilidade que as pessoas típicas, eu separo pessoas atípicas e pessoas típicas, né? Em vez de falar esse termo normal. As pessoas típicas muitas vezes não têm essa habilidade de hiperfoco, de focar em uma imagem e de enxergar o mundo por imagens. A gente enxerga mais como se fosse um vídeo, né? E uma pessoa autista, muitas vezes, ela consegue ter esse hiperfoco de enxergar uma imagem, né? Focar nessa imagem. A Temple, ela se apaixonou por animais e ela decidiu fazer faculdade de psicologia, com mestrado em zootecnia e doutorado em zootecnia, e ela conseguiu enxergar os movimentos circulares do rebanho, né? Que outros profissionais não conseguiram enxergar, e ela desenvolveu um sistema de manejo desenvolvido em círculos e semicírculos que reduziu a mortalidade dos rebanhos em 30% por causa do estresse. Então isso é fruto da visão específica de uma pessoa autista que provavelmente outras pessoas não conseguiriam ter. E esse sistema da Temple, desenvolvida pela Temple na tese de doutorado dela, é usado no mundo inteiro. Né? Inclusive no Brasil, se você for em qualquer fazenda, você vai ver o sistema em círculos, mas a gente não sabe nem de onde veio, que foi um autista que desenvolveu, né? Então, é esse convite, desse olhar mais humano, sabendo que todo mundo tem o seu valor, e dentro das suas especificidades ele pode contribuir. Às vezes não no alto nível, às vezes não como um gênio, como a Temple, mas assim, nos ensinando a ter mais respeito, mais paciência com o outro, mais afeto, mais amor entre as pessoas, né? Eu acho que esse olhar faz a diferença no dia a dia. Você disse pra gente que também há um exercício de pensar o que vem pra frente, né? Sim. Você também pontuou que hoje se discute muito as lacunas que ainda existem na legislação. O que você pode dizer pra gente do que se enxerga pro futuro aqui no Brasil quando a gente pensa nesse recorte? Certo, tem muitas experiências interessantes. Eu sonho com um dia, por exemplo, e não está muito longe, que as pessoas tetraplégicas vão caminhar em pé, né? Parece ser uma coisa tão futurística, né? Mas nós já temos essas próteses, nós já temos essa tecnologia. Mas só tem Harvard? Não, a gente tem pesquisadores brasileiros que desenvolvem essa tecnologia. Só que ela não é acessível, ela não é aplicada no momento certo, que é o momento ali, logo que a pessoa já teve a lesão, né? Nós temos, por exemplo, outras questões mais palpáveis. Por exemplo, na Irlanda, eles fazem um programa muito legal, que é o dia do trabalho duplo, o trabalho amigo, né? Que uma pessoa típica faz um par para ser como se fosse o mentor da pessoa atípica, para ajudar ela ali no trabalho, né? Seria um professor, um supervisor, né? Mas elas trabalham em dupla, para que você não deixe a pessoa com deficiência, assim,
sozinha, isolada, abandonada, até que ela saia do mercado de trabalho. E nós tivemos recentemente um ato muito interessante no Brasil, que foi a aprovação do auxílio inclusão. Isso é da agora, da pandemia, né? E ele estimula para que as pessoas com deficiência não dependam só do benefício de prestação continuada, que elas saiam do benefício e vão para o mercado de trabalho, para trabalhar, para entrar nas mais diversas áreas, né? Como médico, como advogado. Mas ela vai ter a segurança de que, se não der certo, ela pode retornar para o BPC e durante esse período ela segue ganhando metade do valor do BPC, né? Então ela não está totalmente desamparada. Ela não vai deixar de ir para o trabalho com medo, né? De perder o trabalho e ficar sem renda alguma. Então há muitas situações que nós podemos pensar, mas eu ainda bato na mesma tecla. Enquanto a gente não tiver informação para que a pessoa com deficiência diga o que é importante para ela, a gente vai ter muito desafio na aplicação das normas, né? Então, a gente precisa de mais informação para as famílias. Acho que me corrija se eu estiver errada, mas tem uma frase que diz, né, nada nosso sem a gente. E é preciso ouvir as pessoas para que, de fato, a legislação e as ações, elas correspondam às expectativas e às necessidades, né? E essa frase, ela vem de um movimento internacional, né? Nothing about us with us. Nada sobre nós sem nós, alguma coisa nesse sentido. Esse movimento, ele vem de fora do Brasil e ele atinge os brasileiros, então realmente é importante. Eu não sou pessoa com deficiência, eu sou um militante da causa, né, que tem um olhar sensível, que tem familiares com deficiência, né, estou com eles. Mas é muito mais importante de que uma pessoa com deficiência diga, eu quero estar na escola, eu quero estar em uma empresa trabalhando, eu quero ser médico, eu quero ser juiz, né? Nós tivemos recentemente um caso, paradigma no Brasil, de um advogado anão com nanismo que foi barrado no TAF, né? Um TAF impossível de uma pessoa das condições dele passar. Disseram, não, você não pode ser delegado. Tá, mas quem disse, né, que o delegado tem que ser quadrado nessas normas, que só pode ser isso, né? Então, agora nós vamos ter provavelmente, espero, eu tenho muita fé, o primeiro delegado com nanismo do país, né? E por que não uma delegacia para pessoa com deficiência? Que é algo que a gente busca tantas décadas, que um delegado seja um delegado com deficiência, para ter um olhar muito mais humano, muito mais específico, né? Então, o direito, ele aponta para muitos avanços, né? E a gente vai chegar lá, mas a gente precisa andar de mãos dadas todos nesse processo. Cleiton, muitíssimo obrigada, parabéns pelo trabalho, deixo o espaço à disposição caso você queira trazer mais algum esclarecimento. Também, muito obrigado, peço que acessem o livro, ele está disponível no site da Editora Guará, também no meu Instagram, Cleiton Pereira Alves, temos o e-book gratuito, né, principalmente visando a acessibilidade da pessoa com deficiência intelectual, e agradeço, Michele, o convite. A gente faz um breve intervalo comercial e volta já, não saia daí. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele também está disponível lá no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e compartilhar com outras pessoas para que elas também acessem essas informações que a gente compartilha aqui no Papo. Para isso, a gente facilitou a tua vida. Tá vendo esse QR Code que aparece aqui na sua tela? Basta mirar a câmera do celular para ele que ele já te dá o caminho para você integrar essa comunidade do Papo com Ela no YouTube. Sabe onde mais você consegue acessar o nosso conteúdo? No site nossarepublica.com.br. Espero você por lá, hein? Com o aumento das doenças respiratórias nessa época do ano, um novo nome vem chamando a atenção: a gripe H3N2. Ela não é uma doença nova, mas sim uma variante genética do vírus influenza A. Assim, a dúvida também volta a circular entre os pacientes. Afinal, gripe, influenza, H1N1 e H3N2 são a mesma coisa? Você entende agora.
Todo ano é a mesma coisa. Com a chegada do outono, os casos de doenças respiratórias aumentam. E junto com eles, uma dúvida muito comum. Afinal, gripe, influenza, H1N1 e H3N2 são a mesma coisa? Apesar de parecerem doenças diferentes, esses nomes estão todos ligados ao mesmo vírus, o influenza. A gripe, na verdade, é causada por esse vírus que possui diferentes tipos e variações. Mas a influenza A, H1N1 e H3N2, elas têm diferenças. O H3N2 pode ocasionar, pode também, mas geralmente H3N2 ocasiona uma síndrome respiratória aguda mais grave. E nós temos os sinais de alerta para observar estes sinais, esclarecendo para a população. Que é o quê? Uma febre persistente, o esforço respiratório, que leva, por vezes, na população vulnerável, que são os bebês que estão em formação do seu sistema imunológico, os idosos que têm uma imunossupressão, os pacientes que têm doenças crônicas degenerativas, os diabéticos, né? Então nós temos que ficar atento na febre, a possível desidratação, o esforço respiratório, aquele mal-estar generalizado que o paciente geralmente queixa. Dados até 17 de abril mostram a dimensão do problema. Só nos primeiros meses de 2026, mais de 4 mil casos graves de infecções respiratórias foram registrados no Brasil, sendo verificadas 256 mortes. Aqui nessa conta também estão incluídos os casos de Covid-19. Conforme o último boletim Infogripe da Fiocruz, Mato Grosso está em alto risco para a influenza A, com crescimento de tendência a longo prazo, cenário que se replica em Cuiabá. Algumas medidas no dia a dia ajudam a prevenir o adoecimento. A boa higienização das mãos, evitar o contato com as pessoas que estão com tosse, tossindo exacerbadamente, a boa hidratação, alimentos saudáveis para as crianças, para os bebês, é importante legumes, frutas, né, e as verduras e que proporcionam os elementos essenciais para um bom desenvolvimento imunológico. A literatura científica evidencia que a vacinação é uma das ferramentas mais eficazes para minimizar o impacto da enfermidade. O Programa Nacional de Imunizações disponibiliza a vacina contra a gripe para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e pessoas a partir de 60 anos. Um robusto trabalho divulgado em 2025, por exemplo, sinalizou que a vacinação contra a influenza foi capaz de reduzir as hospitalizações pelo vírus em 42%, a mortalidade em 36%, as internações em UTI em 52%, a necessidade de ventilação mecânica em 55% e a ocorrência de pneumonia em 51%. As vacinas são de suma importância, porque elas proporcionam uma diminuição do aparecimento dessa virose mais brava. Então ela blinda mesmo. Então temos que vacinar e no tempo habitual, sempre seguindo aquelas orientações das tabelas e dos programas do governo do estado, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal, e é importante a vacinação. Nós temos que vacinar aí principalmente os vulneráveis. A tecnologia já faz parte do nosso cotidiano e pensando nisso,
A Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso vem ampliando o uso dela no meio educacional, através dos recursos de inteligência artificial. Na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, a inteligência artificial vem sendo incorporada como aliada no processo de aprendizagem. Hoje, ferramentas com recursos de inteligência artificial estão disponíveis para estudantes e professores nas 630 escolas da rede estadual. O uso acontece de forma integrada às disciplinas, projetos e atividades pedagógicas. Nós temos uma plataforma, por exemplo, de língua portuguesa, que são destinadas aos estudantes do 8º ano até a 3ª série do ensino médio, que auxilia esse estudante na elaboração e principalmente na correção de textos. Nós também temos plataformas que auxiliam o professor na hora de elaborar o seu planejamento pedagógico, e nesse sentido é muito importante a compreensão de que a inteligência artificial ela veio não para substituir o professor. O professor, ele é o principal mediador entre o conhecimento e o estudante. E a inteligência artificial, ela veio para complementar esse trabalho pedagógico do docente. Para garantir o acesso, o governo do estado trabalha na conectividade de todas as unidades escolares, assim como disponibiliza 150 mil Chromebooks e televisores para o desenvolvimento do ensino. Mesmo com esse suporte tecnológico, o papel do professor segue essencial, especialmente na análise crítica, na mediação e na formação do pensamento dos estudantes. Eu uso muito para fazer adaptação de atividades para os alunos PAEDs e para gamificação, né, para resumo de conteúdo. Depois de abordar o conteúdo, principalmente nos anos finais, no ensino fundamental, a gente faz a gamificação utilizando um quiz ali gerado, com questões geradas ou pela Plural, né, dentro da Plural tem a inteligência artificial, PAE, ou pelo Grok, né, que é uma inteligência artificial também consegue gerar quiz de forma em HTML, e aí a gente só roda ele offline mesmo na sala de aula. Fica mais interativo para eles, né? Eles conseguem fazer de forma simultânea no Chromebook, então eles conseguem participar, conseguem localizar erros, conseguem dar ideias de como solucionar, às vezes, alguma falha no programa. Então tem sido legal. A Secretaria de Estado de Educação, ela pensa muito tanto de inserir dentro das unidades escolares equipamentos que disponibilizam a utilização, ferramentas para o trabalho para os nossos estudantes, mas é necessário também a capacitação dos nossos professores, para que os nossos professores possam desenvolver esse trabalho no dia a dia, mas que eles também possam ter essa formação de orientação para os nossos estudantes. Entre as ferramentas disponíveis na rede estadual estão plataformas educacionais e recursos digitais que ajudam na organização de ideias, produção de conteúdos, análise de informações e medição do desempenho dos estudantes. Que existe a inteligência artificial também, que ela é responsável por separar em grupos os alunos que dominaram aquela habilidade que foi trabalhada na semana e dos alunos que não conseguiram dominar aquela atividade. Então eles são colocados num grupo de recomposição. E aí a própria plataforma gera para eles uma atividade para casa, que eles podem ter o acesso através do celular ou de outra rede, com atividades semelhantes às habilidades que nós trabalhamos em sala, para que ele consiga recuperar. E aí no final do período, que é de uma semana, desde que é atribuída aquela atividade, a IA dessa plataforma ela gera para mim um relatório dos alunos que conseguiram atingir 80% de satisfação e os alunos que não conseguiram atingir 50% mínimo de aproveitamento dessa habilidade. Então, para mim, ficou mais fácil fazer a filtragem dos alunos que conseguem acompanhar aquela habilidade da semana e dos alunos que eu preciso depois fazer uma intervenção, aí utilizando uma outra ferramenta. Para os alunos, o acesso à tecnologia também representa mais autonomia e novas formas de aprender. Além do uso prático, os estudantes também aprendem sobre os riscos e responsabilidades no uso dessas ferramentas, como o combate à desinformação e o uso ético da tecnologia. Experiência individual muito interessante, né? Porque hoje em dia a inteligência artificial, além de usar para resumo de atividades e poder facilitar o nosso conhecimento, ele pode ajudar muito no dia a dia, trazendo soluções e resumos para atividades mais complexas de forma muito mais eficiente e com eficácia. E trazendo esse conhecimento, essa eficácia e eficiência,
nosso padrão, né, de resumo de feitos de atividades, produção de conteúdo, produção de atividades e entrega de atividades sobe muito e pode melhorar a nossa eficiência na escola. Eu acho que sempre a gente vai utilizar cada vez mais, porque sempre chega uma tecnologia nova, algo que vai ajudar no nosso aprendizado e a gente vai sempre implementando no nosso dia a dia na escola, né? Qual que é o nosso objetivo? Desenvolver estudantes críticos, estudantes éticos e que utilizem de forma responsável a inteligência artificial. A gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou conosco até esse momento. É sempre uma honra, alegria e satisfação poder contar com a sua companhia. E a gente fecha o programa de hoje desejando felicidades aos trabalhadores, que a gente veja cada vez mais prosperar um ambiente de saúde mental nas empresas, que a gente veja caminhar no Congresso Nacional o fim da escala 6x1, para que a gente tenha tempo de gozar com a nossa família, de aperfeiçoar o nosso profissional, de estudar coisas novas que a gente deseja. E lembrando, você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela, basta mandar uma sugestão do que você gostaria de ver aqui nas nossas redes sociais ou nesse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Não esqueça, siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube e na sexta que vem eu tô aqui mais uma vez e espero poder contar de novo com a sua companhia. Tenha um ótimo fim de semana e até lá!